Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o movimento realista, o realismo, né? E aqui quem fala é o professor Bruno da disciplina de arte, né? Então, gente, para a gente começar a falar desse movimento artístico, que é tão complexo, e eu tenho o desafio de falá-lo em 5 minutos, nós precisamos utilizar alguns contextos históricos para compreender por que os artistas se manifestaram desta maneira, ok? Então, a princípio, nós temos a relação do trabalho com um movimento histórico, né, um acontecimento histórico chamado Revolução Industrial. E é bom frisar que a palavra revolução é tudo aquilo que quebra com o jeito da gente viver. Então, é a relação do trabalho. Antes as pessoas trabalhavam de um jeito, houve a revolução e ela ainda acontece, tá? E você passa a viver de um outro modo, no caso relacionado ao trabalho. Antes da Revolução Industrial, o trabalho era feito através de manufatura. A força motriz para criar produtos ou serviços era através da força humana, através da força animal, como, por exemplo, um boi que faz a tração da colheita, por exemplo, através de moinhos do ar, do vento, através de rodas d'água para triturar grãos. Então você tem um processo de trabalho diferente. Com a invenção da máquina a vapor, do maquinário a vapor, você tem uma aceleração do processo para o maquinofaturado e você consegue produzir muito mais serviços e produtos no mesmo espaço de tempo. Então, um sapateiro que demorava para fazer um sapato em uma semana, uma indústria com essa tecnologia consegue fazer 100, 200, 300 sapatos no mesmo período de tempo. Então, você tem uma mudança estrutural de como se vive. O resultado dessa mudança foi o crescimento das áreas urbanas, o crescimento das indústrias e o êxodo, a movimentação de pessoas que viviam na parte rural para a parte urbana. Cresceu absurdamente e foi num espaço de tempo que, em termos de história, é muito curto, cerca de 40 anos. Isso modificou muito as estruturas, tá? Olha, por exemplo, aqui tem uma fotografia de crianças trabalhando. Não existiam regras, não existiam leis, não existia salário mínimo, não existia férias, porque era tudo muito novo, tá? E por ser tudo muito novo, é claro que vão existir pessoas que defendem um lado, defendem um outro, e aquilo vai se movimentando. Adam Smith, que é a representação do primeiro, ele defendia um livre mercado, que os capitalistas poderiam competir entre si e isso se autorregulamentava. Já o alemão Karl Marx defendia o proletariado, os trabalhadores, que eles deveriam se unir em classes, em organizações com os sindicatos e tomar o poder da produção, né? E com base nisso os artistas vão acabar se manifestando, como por exemplo os ingleses pré-rafaelitas, que começaram a pintar obras pictóricas religiosas humanizando as personagens, trazendo humanidade. Você não tem a auréola, você não tem a aura de santidade. Jesus Cristo aqui no centro parece uma criança qualquer. A humanização da obra de Shakespeare com a Ofélia. Nós temos aqui os franceses, que ao contrário dos pré-rafaelitas ingleses, trabalham com a realidade do trabalhador, mostrando personagens trabalhadores e não reis, rainhas e príncipes. Está mostrando personagens simples do campo, como por exemplo a obra Ângelus. Aqui, o holandês Vincent van Gogh, que migrou por diversos movimentos, e aqui ele tenta trazer o realismo da vida camponesa, do alimento simples, que na época era a batata, a realidade sofrida, mostrada no semblante dessas pessoas, iluminada por uma simples lamparina, numa casa caindo aos pedaços. Então, como o texto aqui diz, ao invés de buscar imagens sacras, personagens históricos, reis, príncipes, começaram a retratar os pobres, os trabalhadores. E é isso que o movimento tenta trazer, esse idealismo do realismo, tá? Então aqui mais uma obra do Vincent van Gogh. Nesse vídeo nós falamos sobre o realismo, espero que vocês tenham gostado. Até breve, meus queridos. Tchau!